Olá, tudo bem, gente? Eu estava com saudades de vocês. Vou esperar vocês entrarem pra gente matar as saudades, porque. Oi, Rafael, tudo bem? Tô dizendo aqui, Dani, tudo bem? Débora. Tô dizendo aqui que eu tava com saudade de todo mundo, porque já tem um tempinho que eu não faço live, né? Tô igual um urso panda de tanta olheira, mas tudo bem. Dei só um tempinho pra mim, mas, cara, só vou te falar uma coisa. Vai ter muita live, vão ser semanas e mais semanas de live. Então fica ligado, todas ligadas à sexualidade. Vai ter muita coisa boa. Vocês não sabem o que vem por aí. Boa noite, Débora. Então eu parei essa semana para planejar algumas questões, né? Não só de lives, mas outras estão em andamento, né? Atender, já estava atendendo, mas agora aumentou o número de atendimentos, então tive que parar para programar essa semana. Mas agora, gente, tão cedo eu não paro, tá? Então hoje a gente só vai dar o pontapé inicial para nossa live. Essa live que vai ter agora um sabor especial. Eu fiz em formato como se fosse um programa, tá? Então, hoje a gente vai começar com esse programa que chama Orgasmo e Outras Cocitas Mais, tá? Então a gente vai falar de prazer, né? De prazer de viver, porque o orgasmo é gozar a vida, né? Então, como a gente fala de sexualidade, não só de sexo, então vamos falar aqui de muita coisa legal, sempre à luz da ciência, sempre trazendo a experiência clínica junto, tá bom? Bem, oi Raíssa, oi Darlene, tudo bem? Então vamos lá, né? Eu coloquei algumas coisas aqui para eu não esquecer, então não reparem que às vezes eu vou chegar para frente, enfim, tá? Porque eu não quero esquecer de uma dica. Bem, então hoje, começando a nossa série Orgasmo e Outras Cocitas Mais, nós vamos falar o quê? Vamos perguntar para você aquilo que estava lá no post, né? Você conhece seu corpo? E vamos mergulhar nisso aí, tá? Fiquem livres aí para perguntar, que a qualquer momento eu vou respondendo vocês, tá bom? Bem, e pensar nessa coisa de conhecer o corpo, né? Pensar nesse programa, orgasmo e outras cositas mais, é porque aqui você vai se conhecer mais, se amar mais, sentir muito prazer. Esse programa é para você ficar até o final da temporada, assim, o mais perto de você, o mais próximo de você, potencializando tudo que você pode fazer com o seu corpo para te dar prazer de viver, tá? Então, quem não me conhece, eu sou Mônica Lopes, muito prazer. E vocês sabem que eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Eu tenho um canal no YouTube, Mônica Lopes, muito prazer, e um podcast de mesmo nome para não confundir vocês, né? Além desse Insta que também tem o mesmo nome, né? Então, para quem tá chegando agora no episódio de hoje de orgasmos e outras cositas mais, vamos falar sobre se você se conhece ou não, né? Se você, quem é você? Então, a primeira coisa que eu pergunto a vocês, para vocês refletirem, é quem é você? Você sabe quem é você? Você se conhece tanto por dentro quanto por fora? Por dentro, né, emocionalmente, você sabe que sentimento você sente, você fica se exigindo de ter um sentimento, às vezes, e não deixar você viver, porque hoje em dia a gente está vivendo um momento de muita angústia, né? E a gente não está muito acostumado com isso, né, nos últimos tempos, porque a exigência da gente sempre estar feliz, feliz, feliz. Essa semana que passou foi uma semana assim que foi para eu parar um pouco, pensar, escrever e planejar as novas lives, mas também foi uma semana que eu não estava muito bem. Então, assim, a gente tem que se respeitar, sabe? Então,
Os processos também de tristeza, melancolia, ansiedade, eles também têm o seu propósito, né? Então, quando a gente não aceita isso, a gente bate muito de frente, né? Então, por isso que eu tô te perguntando isso, né? Começar essa live perguntando: você se conhece, né? Mas você se conhece por dentro e por fora? E por fora é o nosso corpo, né? É a nossa roupa, a nossa morada. E muitas vezes, né? Alguém tá falando aqui que tô fazendo terapia para isso. Mas é difícil se conhecer mesmo. Eu também acho, é um processo, né? Mas é gostoso, né? Eu acho que é bem gostoso a gente entrar nesse processo. E se conhecer por fora, como eu estava falando, é conhecer o corpo, conhecer o físico e saber identificar coisas, porque o corpo o tempo todo manda mensagem pra gente, né? Por exemplo, se a gente está numa cadeira, né, meio mal sentada, daqui a pouco vai te dar uma dorzinha em algum lugar, você vai lá e vai se ajeitar. Então, assim, não necessariamente você precisa ficar o tempo todo numa postura de bailarina sentada, né? O seu corpo, ele joga a favor, ele sempre joga a favor. E a gente vai entrando nessa Babilônia maluca e vai esquecendo desses processos, né? Processos que são naturais e que a gente acaba esquecendo. E não percebendo também qual é a diferença entre se conhecer superficialmente e se conhecer profundamente, né? Então, esse conhecer superficial é mais ou menos assim, a gente vem vivendo numa marcha onde a gente não para às vezes para se conhecer. A gente vai trabalhando, a gente vai pensando, a gente vai fazendo coisas atrás de coisas e vai esquecendo da gente, esquecendo de nos cuidar. Quantas e quantas pessoas falam assim: ai, nossa, eu vou no cabeleireiro, seja homem, seja mulher, né? Eu vou cortar o cabelo, ai, que delícia, que hora pra mim, né? Principalmente aqueles homens e aquelas mulheres que têm filhos, né? Por exemplo. Então, assim, será que precisava ser assim? Será que a gente não precisa recalcular, né? Tudo isso? Então, se conhecer profundamente, né? Ajuda também a gente não se comparar com as demais pessoas, ser grata pelo que nós temos, pelo nosso corpo, contemplar esse corpo, né? E também saber da potência que ele tem, né? Nós mulheres, nós conhecemos ainda pouco o nosso corpo, então muitas vezes a gente não sabe a potência que o nosso corpo tem. Mal a gente sabe quais são as áreas erógenas. Muitas mulheres ainda não se tocaram, nunca se tocaram, né? Então, a gente tem uma educação mais fecha a perna, ai, não pode mexer aí, ai, tira a mão daí, né? Então, a gente tem cuidar, a saia tá muito curta, né? Claro que isso está mudando, isso vem mudando muito, mas a gente ainda vive nessa sociedade. Então, todos esses processos que a gente vive, né? Eles fatalmente vão reverberar na nossa sexualidade. Isso é impossível de não acontecer, né? O meio em que vivemos, a educação que nós tivemos, né? A maneira com que a gente se vê, a maneira com que a gente se projeta, né? A falta de presença, né? No presente mesmo, né? No que está aqui agora. Então, às vezes a gente vive ou para o futuro, pensando numa coisa futura, ou a gente vive para o passado. Tô filosófica hoje, né, gente? Mas é verdade, porque todos os processos que a gente vive, e não tô falando como psicólogo, eu tô falando como uma pessoa que trabalha com sexualidade, né? Todos os processos, eles vão esbarrar na nossa vida como um todo, e a sexualidade faz parte desse processo. Então, é bom a gente conhecer os nossos processos também como mulher, né? Saber o que é menstruação, né? O que acontece na gestação, no pós-parto, no climatério, na menopausa. Muitas vezes a gente não conhece também, e a gente, por não conhecer, por nós não recebermos uma educação de saúde íntima, saúde sexual, a gente cria muitos fantasmas na nossa cabeça, né? Então, a gente não conhece a nossa menstruação, os nossos ciclos, muitas vezes, a gente nunca se tocou, nunca colocamos o dedo dentro da vagina para ver como é que ela é rugosa, ela é quente, ela é fria, ela é úmida, ela é seca. Então,
são coisas que era para a gente ter essa potência. Essa potência é nossa, é o nosso corpo. Não incentivam a gente todo ano de maneira maravilhosa, tá? Tô aqui endossando isso. Pra gente se tocar os nossos seios. Chega lá em outubro, todo mundo tocando o seio, né? Então, outubro rosa, que é legal pra caramba. Beleza, se a gente pode tocar os nossos seios para ver se tem algum nódulo, alguma fibrose, alguma modificação na nossa mama, isso deve ser feito já desde que menstruou, correto? Porque aí você vai percebendo o que que é, opa, tem alguma coisa aqui que mudou. Olha só como é que a gente ajudaria, né, aos nossos médicos e médicas se a gente tivesse um pouco mais. Eu não estou dizendo para a gente substituir, é insubstituível um médico, uma médica, mas a gente chegaria sabendo explicar mais. Isso, qualquer profissional da área de saúde sabe que faz muita diferença. Quando o paciente sabe exatamente o que ele tem uma consciência corporal, e quando o paciente não faz conexão com o próprio corpo, entrega ele para você de uma maneira como se você fosse o responsável sobre essa vida, e não é bem assim, não deveria ser assim que funciona, né? Mas às vezes a gente que é da área de saúde, a gente vê muito isso. Então, primeiro eu agradeço muito a quem está aqui hoje, né, vendo isso como profissional, para a gente poder refletir e trocar essa ideia. E a outra coisa, eu também agradeço para aqueles que não são da área de saúde, principalmente que estão aqui pensando no seu processo, né? Nessa importância, nesse empoderamento mesmo, que é a gente conhecer o nosso corpo, os nossos processos. É muito importante, né? E aí eu já encaixo uma outra pergunta, né? Quando foi a primeira vez que você se olhou fisicamente, assim, que você olhou seu corpo, olhou seus seios, olhou suas pernas, se olhou mesmo, assim, se namorou, né? Olhou seu corpo, olhou para dentro de si. E o principal, né, que é o que eu sempre estou trabalhando com vocês há muito tempo, nas lives, com as minhas pacientes, com o maior carinho e acolhimento, né, tanto do consultório, agora consultório internet, né, que os atendimentos online estão bombando, né, por isso também que eu tive que parar um pouco para dar uma organizada nisso. Então, assim, quando que foi a última vez, né, na verdade, a primeira vez que vocês se olharam fisicamente? Pensa aí. Claro que tem gente que já se olhou faz muito tempo, né? Então, desde a adolescência, pegou um espelho, olhou, se conheceu, conhece o seu genital. Mas a gente viu há pouco tempo atrás, inclusive muitos colegas meus colocaram um post sobre isso, de uma participante do Big Brother que confundiu a uretra, onde sai o xixi, com a vagina, que é onde sai o bebê. Então, falando que tinha colocado um absorvente, eu não me lembro, que tinha colocado no lugar errado, uma coisa assim. Ou seja, ela confundiu, ela achou que o xixi dela que estava saindo, saía pela vagina, né? Então, é porque eu não vejo Big Brother, eu só li, né? Mas assim, eu fico pensando, isso não é incomum. Muitas e muitas, são 19 anos atendendo, e eu já vi muitas mulheres de muitas classes sociais diferentes, inclusive pessoas assim, tipo juíza e tal, confundir, por incrível que pareça, a uretra com a entrada da vagina, né? A vulva ali, bem a entrada. Então, isso daí é muito comum. E, e se a gente parar para pensar, será que isso seria evitado se a mulher se olhasse? Muito provavelmente, né? Porque, no mínimo, ela ia chegar numa primeira consulta que ela tivesse, seja no UPA, seja no hospital público, seja no consultório particular, e perguntar para a ginecologista ou para o ginecologista o que ela está vendo, se ela estava certa do que ela está vendo, né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem que pensar sempre em se olhar, né? E a gente pode olhar de que maneira?
Olhar através de um espelho, pegar um espelhinho, né, e se olhar para a nossa anatomia, perceber aonde é a nossa vulva que é composta pelos grandes, pequenos lábios, pelo clitóris, né, pela entrada da vagina, e a uretra fica aqui em cima, é completamente separada da nossa vagina, embora estejam muito próximas, até concordo, né? Mas são coisas distintas, diferentes, e isso é importante para a gente entender o nosso processo, né? Também, eu já vi muita gente assim que só se olhou a primeira vez quando foi lá no consultório, porque lá na clínica nós fazemos avaliação, nós damos um espelho igual a esse para paciente, né? Igual a esse aqui que eu mostrei para vocês. E a paciente, ela se olha junto com o nosso exame. Então, e muitas vezes a gente vê uma paciente com uma resistência enorme de se olhar. Por quê? Porque pode ter um processo ali também, né? Por exemplo, quando uma paciente chega e fala, eu tenho dor na relação, é claro que é algo muito razoável que a gente espere que ela tenha uma repulsa por aquela região, né? Aquela região não traz prazer, aquela região traz dor. Então, muitas pacientes têm essa questão, né? Resistem a entrar em contato com essa área. Ou pacientes no climatério e na menopausa, que passaram por toda essa vida sem nunca ter se olhado no espelho, sem nunca ter se tocado. Então a resistência é muito grande. E também, obviamente, a questão cultural, né? Uma paciente que tem mais idade tem muitas vezes um tabu muito grande nessa região do que uma moça, uma jovem mulher, né, que vai se olhar com mais tranquilidade, né, a não ser aquelas que tenham dor na relação sexual. Essas realmente a gente vê uma resistência maior em entrar em contato com o seu genital, né? E não entrar em contato, o que pode gerar, né? Tristeza, pode gerar uma repulsa, pode gerar uma falta de acolhimento desse lugar, né? No seu próprio corpo, né? Então, o não reconhecimento dessa área, o não reconhecimento de uma área que pode, né, dependendo da idade da mulher, dar prazer à mulher, ou naquela idade, ou futuramente, se ela ainda não tiver iniciado a vida sexual. Então, olhar com uma visão, saindo dessa visão de nojo, de uma área proibida, pecaminosa, é um olhar muito importante pra gente, né? E muitas vezes a gente não vê. Então, é o que eu falei pra vocês, às vezes eu só vejo isso ou lá no consultório, ou às vezes até no curso, que eu dou muito curso de função e disfunção sexual, né? Porque pra gente aprender uma disfunção, a gente precisa saber o que é a função. Então, eu olho muito isso, né? Porque aquele corpo que a mulher às vezes tem repulsa, ele tá cheio de crenças limitantes. E claro, a primeira coisa que você faz no acolhimento é respeitar essas crenças, né? Então a gente pode trabalhar e deve trabalhar em conjunto muitas vezes com o psicólogo, porque ele vai ajudar muito nessa destravada, né? Soltar essas amarras dessas mulheres que têm uma resistência muito grande. Então, isso é muito importante. E aí eu perguntei para vocês, né, qual foi a primeira vez e quanto tempo, né, que você demorou para tocar o seu corpo. Hoje eu tô cheia de reflexão para vocês, né? Bem, eu vou falar da minha própria história, né? Então essas lives que a gente vai fazer agora são muito assim, bem íntimas mesmo. Eu quero que a gente entre em contato bem forte, porque eu acho que a gente vai precisar desse contato mais de amigo, sabe? Porque, bem, tá se prometendo, né, há muito tempo pela previsão que o pico, né, agora da questão do Covid seja agora final de abril, início de maio. Então, é algo que a gente vai precisar dessa união, né? Dessa energia, tá? Então, eu sempre me preocupar nas lives serem o mais coloquiais possível, ou seja, a gente falar uma linguagem que todo mundo dê para entender.
Então, eu estava perguntando para vocês, né, o porquê que é importante, né, a gente conhecer o nosso corpo, né? Então, e qual foi a última vez que você se tocou, né? Eu perguntei também qual foi a primeira vez que você se tocou. Então, não quero que vocês me respondam, né? Mas que vocês reflitam. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu me toquei foi muito velha, assim, para a maioria das pessoas. Porque, engraçado, eu tive sempre uma educação muito legal, assim, dos meus pais em relação à sexualidade. Nunca foi mega super aberto, mas nunca foi nada proibido. Se eu tivesse um questionamento e tal, meus pais falaram comigo quando eu menstruei a primeira vez, o que que era sexo e tudo mais. Numa linguagem um pouco mais superficial, mas assim, sempre me respondendo tudo que eu queria saber, né? Tudo que eu tinha de curiosidade. E eu só fui me tocar a primeira vez com 18 anos, porque uma amiga minha, uma vez assim, conversando de bobeira, falou assim: cara, você já tocou uma siririca? Eu vou falar o termo dela, tá, gente? Aí eu falei: siririca? Não sei o que se trata. Então, assim, e as pessoas acham, né, que eu sou, né, só porque eu trabalho com sexualidade vai ver que é isso, né, as demandas da nossa vida, né? E ela falou isso e eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha. E assim, foi pura falta foi distração, assim, passou. E eu falei, peraí, né? Aí, como é que é? Ainda perguntei. E aí ela me explicou mais ou menos e tal. Ah, você faz assim, eu faço no banho, chuveirinho, barará. Eu falei, pô, eu vou ver como é que é esse negócio, né? E aí, enfim, eu fui, vi, achei bem legal. E o mais legal de tudo é isso, né? Você começar a entrar em contato com o seu corpo. Eu acho que eu tive que passar por vários processos depois, né? Mas eu acabei passando por esse processo um pouco mais tarde. Depois eu fui entender o porquê talvez eu tenha passado por esse processo mais tarde, o porquê que eu tenha desligado isso da minha cabeça. Eu descobri muito mais tarde que eu sofri um abuso. Então, cara, foi como se tivessem me ligado na tomada e eu tive um insight mesmo, eu lembrei tudo perfeitamente. Então, graças a Deus não foi assim. Quer dizer, a gente fala que não tem sequela, né? Se eu não tivesse sequela, talvez eu tivesse me tocado mais, né, mais precocemente. Mas, oi, boa tarde. Estão dando boa tarde aqui. Movimento Consciência. Então foi isso. Então eu demorei um pouco e hoje eu tenho essa certeza, né, de que certamente o meu cérebro me defendeu e cortou alguma coisa ali desse processo de conhecimento do próprio corpo e tudo mais. Então tudo meu foi meio demorado a acontecer, né? E esse insight foi sem dúvida do nada e foi sem dúvida nenhuma muito boa pra mim, assim, muito bom pra mim, porque eu acho que eu botei vários pingos nos is, né? E sem dúvida nenhuma você se descobre muito mais depois que você entende os seus processos, né? Então é por isso que eu tô conversando com vocês de boa e super aberta sobre os meus processos, né? Porque é importante a gente, quando a gente se conhece, a gente vai começar a identificar os pontos da gente, não só de prazer, mas a gente vai começar a identificar a nossa saúde, como eu falei, a nossa saúde íntima, a nossa saúde de um modo geral, né? Então a gente. Boa noite, Ivana. Ai, que bom que você tá aqui. Oi, Débora, tudo bem? Então, como eu tô falando, assim, quando a gente se conhece, a gente toca os nossos seios, identifica se a gente está com algum problema, né? A gente identifica também a coisa boa, né? O prazer, as áreas erógenas, que não são só genitais, né? Que pode ser um beijo aqui por detrás da orelha, um toque, né? Um afago. Então, tudo isso Obrigada, Matheus. Tudo isso vai ser muito importante para a nossa saúde física, emocional, né? Para a nossa saúde sexual e íntima, né? Então, por isso que eu estou conversando e abrindo aqui meu coração para vocês, né? A gente também, quando se conhece, evita a padronização, né?
que só faz a gente ficar deprimido, porque a gente chega no jornaleiro e olha as revistas e vê a internet, é só gente assim, mega super magra, né? A vida parece que é só felicidade. É claro que eu sempre dou um desconto quando falam isso, porque é vida de Instagram, vida de Facebook, mas, gente, é normal que a gente, quando faça uma foto, a gente faça uma foto num momento bom, né? Ninguém é maluco. Então, acho um pouco de... Eu sempre tenho um contraponto a essas questões, né? Então, quer dizer, investir, gente, em você se conhecer, né? Por tudo isso que eu disse, né? Vale investir cada segundinho que você tem. Então, pegar um dia na semana, né? Para você ver a sua saúde íntima, para você olhar uma vez por mês os seus seios, olhar a sua vulva, olhar o seu ânus, lugares que a gente tem que olhar, né? Porque eles não são tão expostos. E nós mulheres, então, homens, também olhar a saúde do pênis, olhar se tá tudo bem, né? Como é que tá a aparência dele, a cabeça, como é que tá a coloração, né? Mulheres, a lubrificação, como é que tá essa secreção? Quantas e quantas mulheres acham que por ter uma secreção vaginal, que isso denota um corrimento vaginal. E não é, né? Que bom que a gente é lubrificada, né? Isso é uma primeira barreira também para evitar ali uma manifestação de bactéria, para evitar que a gente tenha alguma coisa ruim, algum processo infeccioso na vagina, né? O Johnny está falando que muito legal aqui as informações. Obrigada. Um dia por semana de autocuidado. A Débora tá aqui sugerindo isso aí, Débora. Oi, Luan! Luan é um fofo. Valeu, Luan. Fica atento aí que o Luan, de repente, vai dar dicas pra gente também, que ele é meu companheiro aí de profissão, né? Fisioterapeuta pélvico também, assim como a Ivana, assim como a Débora, tá? Bem, então, assim, o que vocês acham? Qual é o maior benefício de se conhecer? Quem dá mais aí, gente? Tem um monte de gente assistindo. O que vocês acham? O que vem primeiro na cabeça de vocês, assim, quando eu pergunto, homens e mulheres, tá? Qual é o maior benefício de se conhecer? O que vocês acham? Fala, Pati. Fala, Fisiouro. Fala, Sônia. Tudo bem? Bem, eu vou falar o que vem primeiro na minha cabeça, né? Eu acho que se conhecer é ter prazer. E se conhecer como um todo. Eu tô falando autonomia, muito bom. Orgasmos múltiplos, melhor ainda, é verdade, porque quando você não se conhece, fica longe demais de ter orgasmo, quiçá orgasmos múltiplos, que não são lendas, são reais. Isso aí, Ivana, ter saúde. Olha, gente jogando pra saúde, gente jogando pro prazer, tudo prazer, né? No final das contas, autoconhecimento é tudo, vem antes de tudo, tem toda a razão. Dani Ferreira. Isso, Fisiouro, a Sônia, ótimo, agora aqui com você. Liberdade, a Ana tá falando. Autoconfiança, a Dani. A Rose, segurança eu achei ótimo. É isso aí. Acredito que quando nos conhecemos, podemos explorar de forma mais prazerosa nossos sentidos, né? Nós nos sentimos, isso aí. Autoconfiança é muito bom. Então, é isso tudo, né? E tudo isso, junto que vocês falaram, isso gera empoderamento, né? Porque quando a gente tem tudo isso, a gente se basta, né? A gente se basta, porque senão a gente fica vivendo naquilo que eu falei, ou no futuro, eu quero ser, eu vou ser, e não olha pra dentro de si. Você é muito maneira, você é muito não sei o que. Você tem um ponto fraco? Sim, mas a outra pessoa tem outros pontos fracos que você não tem, né? A Dani falou da autoestima também, muito bom. Então, isso gera, gente, empoderamento, praticar também a gratidão e comunhão com o nosso próprio corpo, com a nossa vida, com a gratidão é algo que nos traz tanta coisa boa, tanta paz, né? Então, outra coisa também, né? Essa autonomia da qual vocês falaram, que é super importante. A mulher,
ela passa, principalmente agora eu vou fazer esse recorte do universo feminino, porque ela passa a não aceitar migalhas na cama, ela passa a se colocar disponível para o próprio prazer e não se colocar numa posição passiva dela dar prazer e aceitar qualquer coisa, ou achar que, sabe, que é assim mesmo, e aceitar processos que não são legais para a saúde dela, né? Processos de um comportamento abusivo de forma emocional ou física, ou os dois juntos, processo de dor, né? Achar que a dor faz parte da vida e ela às vezes suporta aquela relação sexual com muita dor, né? Então, o que a Débora? A Débora falou, a gente se liberta da aprovação do olhar do outro. E a Ana Carolina falou exatamente, Débora, e eu concordo muito com vocês. Se redescobrir, olha que coisa fofa que a Arielle falou. Se redescobrir é libertador. Então ela tá falando de uma outra perspectiva linda demais, que é de se redescobrir. Você pode se descobrir em um certo momento, achar que descobriu, e pode se redescobrir e se redescobrindo cada vez mais, melhorando todos esses processos, assim como você pode nunca ter se descoberto, né, e ter vivido até por questões da vida, às vezes bullying no colégio, desde pequeno, aí cresce querendo, projetando aceitação dos outros, né? E isso tudo nosso corpo vai absorvendo e você esquece de você, né? E só se um dia, né? Pode isso despertar, ainda bem, e você se redescobre, né? Então isso é um processo muito lindo, né? Então a Sônia Barros está falando, a gente saber como nos dá prazer também ajuda no prazer do outro. Com certeza, Sônia. Quando você sabe, você está disponível para o seu prazer, você dá essa possibilidade de ser conduzida para o seu próprio prazer e dar mais prazer para o outro, obviamente. É um processo cíclico, né? Uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Então, a gente vai nesse processo sendo dona do nosso prazer, porque nós é que somos donas do nosso prazer, do nosso orgasmo. A gente tem que ter isso e não jogar para o outro ou para outra, né? Nos dá esse prazer. A gente vai gerir melhor o nosso prazer e a nossa saúde quando a gente se conhece bem, né? A Rose está falando verdade. Quando me permiti explorar a minha sexualidade, foi um momento libertador e me senti poderosa, feminina, mulher. Gente, que cara, coisa tão linda. Eu tô aqui emocionada. A Débora falou redescobrir e pegar de novo a chave a chave recai a morada. Acho que redescobrir e pegar de novo essa chave, né, do seu corpo, da sua morada, né, da sua moradia. Eu acho que é isso. Muito legal. E a May falou, tenho muito medo de abrir um relacionamento por medo da dor, mas você pode tratar, minha linda, a gente tá aqui para isso, vai assistindo tudo, né, se tiver alguma dúvida, você pode, agora a gente pode ter várias orientações, né, online, como uma consulta de orientação, então tem como gerir tudo isso para não ter mais dor, tá? E a Kátia tá dizendo, né, que já sofre de vaginismo há 20 anos. Kátia, é muito complicado quando a gente tem uma dor durante muito tempo, né? A gente vai criando várias couraças, sabe? Couraças é quando você vai se fechando assim pro mundo e a gente vai ficando com mais medo, né? Mas também, assim, o vaginismo ele tem cura, tem como você tratar. O que eu já te aconselho de cara é deixar para trás a cobrança. Quando você não fica de olho no processo e fica de olho só no final dele, você não passa pelo processo. E a gente não chega no cume da montanha se a gente não passar pela base da montanha. Então, linda, passe pela base da sua montanha, procure um profissional. Agora com as consultas online tá mais fácil de você ter pelo menos orientações que dá para você dar um pontapé inicial, sabe? Eu acho muito importante, né? Então é isso, né? A galera tá aqui se falando direto.
Já tratei paciente, eu também já tratei pacientes com 20 anos de vaginismo, com 17, com 19, e eu vou falar com toda segurança que é possível, tá, reverter esse quadro, tá bom? Só para você já ficar feliz, porque é verdade, tá? Não tô prometendo uma coisa, jamais faria isso. Vejo que de certa forma, o Johnny está falando, vejo que de certa forma, processo educacional colocado socialmente também impõe um aprisionamento do corpo, dos desejos, da libido, das pulsões. Concordo plenamente, plenamente. A gente vive ainda nesse processo, né? E tirando às vezes de uma caixa e colocando em outra, né? Cobrando muita coisa também, muita performance, né? A gente hoje sente pouco e pensa muito, né? Então, a Débora tá recomendando aqui pra gente o conto Pele de Foca, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Tá? Dentro desse livro tem o conto Pele de Foca. Vou ler. Gostei. Tá? Não existe nada mais maravilhoso do que ter feedback positivo de uma disfunção sexual. É emocionante. Mas é verdade, Dani. E é verdade o que eu tô falando, né? Todas as minhas colegas fisioterapeutas que estão aqui concordaram comigo, porque a gente sabe que tem cura, né? E a Raíssa, bonitinha, falou, tive vaginismo e estou curada, graças à doutora Mônica, muito obrigada. Obrigada, minha linda. A Raíssa foi um caso lindo de ver e ela também é isso, gente, é ter essa calma, essa tranquilidade, seguir as orientações, tá entendendo? Então, não tem como dar errado, não tem, tá? Procurem ajuda mesmo, vai procurar isso pra você, em primeiro lugar pra você. E depois para sua parceria, né? Mas em primeiro lugar para você. Para você, você já vai transmitir muita coisa boa pro outro, né? A Raíssa falando aqui, ó. A Ivana falou, ó, reverte mesmo o vaginismo. Minha colega fisioterapeuta, tá vendo? Mais uma aí, fisioterapeuta pélvica, assim como eu, tem uma experiência ótima. A Raíssa falando aqui, minha paciente, né? Minha vida mudou completamente. Ai, linda, obrigada. É tão bom quando a pessoa tem esse desprendimento, quando a gente encontra, como eu falei pra vocês, que eu falei que eu tive um abuso, né? Eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que cada vez que eu falo é tão terapêutico pra mim, entendeu? Então, quando a gente já tá bem, né? A gente consegue falar das nossas questões. Mônica vai deixar essa live salva? Vou deixar, fica 24 horas, tá bom? Esses depoimentos, né, Débora? A Débora tá achando lindo, a Débora também, fisioterapeuta pélvica, tá achando lindo os depoimentos das mulheres, né? Realmente muito lindo. Então, vamos ver a Simone aqui. É muito gratificante quando tratamos de uma paciente com vaginismo e ela fica feliz com a evolução do tratamento. É verdade. Fica feliz, se sente mulher, se sente bonita. Quantas e quantas vezes a gente não viu as nossas pacientes aí, né, que ficaram exuberantes, porque isso traz uma luz pra gente, porque isso é felicidade. Quando a gente tá meio chororô, né? A gente não se cuida, né? Ó, você vê, hoje eu não tô tão, né, arrumadinha, não. Mas assim, eu tô bem, tô feliz, né? Você emana, né? Não quer dizer que você precisa estar maquiada, que você precisa estar magra. Não, é emanar. Você tá bem consigo mesmo, seja com o corpo mais sequinho, com o corpo mais rechonchudinho. Se você estiver bem, nossa, você projeta, né? Então isso é muito legal. A Sônia falando também se sente emocionada com os relatos. Então vamos lá, né, gente? É muito gratificante ter esse contato com essas mulheres, né? Agora, se a gente não conhecer, né, o nosso corpo, o que isso causa pra gente, né? Se a gente passar uma vida sem conhecer o nosso corpo, né? Boa coisa não é, né, gente? Assim, primeiro que a gente perde uma oportunidade de ficar perto de nós mesmos. Então causa um distanciamento da gente, dificuldade de ter prazer, de alcançar prazer, né, de associar um toque genital a uma coisa boa, não a algo sujo, pecaminoso. Tudo isso, né, às vezes passa pela cabeça de muitas mulheres, né? Então, quer dizer, quando você se toca, se percebe, se vê, se olha, né? É você tá morando num lugar que você conhece. Então,
você mora num bairro que você não conhece nada. Então você não explora, né? Você vai pro trabalho, volta e nem explora o seu bairro, nem, sabe, aproveita mesmo, né, do que ele tem de bom, de lazer e tudo mais. Então é como se fosse o corpo, né? Então a gente mora num lugar que a gente não entende esse lugar, que a gente não conhece esse lugar, né? Então o melhor momento, de fato, pra gente se conhecer seria na fase mais, assim que a gente ficasse adulto, né? Então, assim que a gente menstruasse, né? Então é conhecer nossos processos, é conhecer o que é menstruação, saber direito o que é isso, né? É olhar a nossa vulva nesse período que fica mais inchada, entender esses processos, se tem alguma dor, ardência, desconforto, conversar, ver o quanto de cólica às vezes essa mulher jovem sente, né? Quantas vezes isso pode ser um sinal de endometriose, muito sangramento, muita dor, uma dor limitante, né, que faz a menina faltar o colégio e tal. Então, assim, tudo isso deve ser investigado. Então, quando a gente conhece o nosso corpo, fica muito mais fácil da gente cuidar da nossa saúde, né? Volto a dizer, né? E também retira, né, esse distanciamento, né? Retira esses tabus, essas crenças limitantes que vão só atrapalhar o nosso processo de prazer no futuro. Então, vamos à parte prática, né? Como fazer, né? De quanto em quanto tempo a gente deveria se olhar, né? Se ver no espelho e tudo mais. Então, eu acho que assim, a mulher jovem poderia se olhar uma vez por mês, do mesmo jeito que ela deveria fazer com seu seio, né? Então, fazer a automassagem lá, tomando banho, né? Após a menstruação, para ver se tem a presença de algum nódulo, alguma coisa que chame a atenção nas mamas. E também olhar a sua vulva mês a mês, porque a gente tem um órgão muito escondidinho, né? Então, olhar a vulva, olhar o ânus também é importante, né? Observar tudo isso. E quando a mulher, o ideal é que essa mulher sentisse a vontade também de colocar o dedo lá dentro. Como eu falei, para ver se é úmido, se como é que é lá dentro, se é fechadinho, se é mais relaxado, né? Qual é a reação quando você coloca com as mãos limpas, óbvio, né? Agora limpa com álcool, tudo, né? Lá, 20 segundinhos lavando a mão, entendeu? Então, tudo isso vai ser importante pra gente conhecer o nosso corpo e saber, opa, mudou alguma coisa, né? Saber como é que é o nosso colo de útero. O nosso colo de útero, a gente vai lá dentro com o dedo, né? Então, vira esse dedo e tenta ver muitas vezes, né? Quando tá perto de menstruar, uma semana antes, esse útero desce um pouco. Então, tem como a gente sentir a pontinha dele, que tem mais ou menos a textura da ponta do nosso nariz. E a gente não conhece, né? Então, está tudo limpinho, sua mão tá limpinha. A vagina não é estéril, que é outra coisa que as pessoas confundem. A uretra, onde sai o xixi, é estéril. A vagina, o tubo, não é estéril, né? Então, porque se fosse estéril, seria bem complicado ter uma relação com penetração, seja do que for, né? Penetração do pênis, penetração de um vibrador, né? Não ia dar, porque se ela fosse estéril, como é que ia ser? Tudo ia ter que ser esterilizado. E às vezes a gente carrega essa fantasia e isso nos atrapalha muito, porque a gente trata a nossa vagina, que é um órgão forte, que é um órgão que se distende várias e várias vezes para um bebê sair, que é um órgão que tem uma capacidade autolimpante, que é um órgão maravilhoso, né, que se recupera pós-parto, que tem essa distensibilidade, né, imensa, de acordo com o parto, lógico, né, no tempo certo, na hora certa. Então, assim, que é onde sai a menstruação. Olha só quantas coisas legais. Então, muita gente trata a vagina, não digo só a vulva, o complexo vulva-vagina, como se fosse uma coisa do outro mundo, como se fosse, sim, de cristal, uma lady,
Cara, é power, é pepeca power, minha gente. Entendeu? A gente tem esse poder, né? Então, se a gente acha isso, a gente trata de uma maneira já com muito pavor daquela região. Então, tudo que acontece ali, mesmo que não fosse para acontecer uma coisa ruim e tal, a gente já ajuda nesse processo, né? E isso também vale para o processo de quem tem dor. Então, às vezes, uma coisa normal, ir a uma piscina, para quem, né, acha que a vulva é tão assim, sensível, acha, ah, não, se eu for vai arder, se eu for vai doer. Não é assim, sabe? A gente tem que experimentar as coisas, né? Pepeca raiz, é isso aí, a Dani tá falando aqui. Bem, a Ana Carolina disse aqui, só dando uma pausa aqui, acho que o melhor momento é agora. Nunca é tarde demais para iniciarmos nosso processo de conhecimento do nosso corpo. É claro, é isso aí, Ana. É agora. Eu disse qual o momento ideal para quem está chegando, né? Para quem é jovem aí pode chegar nesse momento. Mas nunca é tarde, com certeza, né? Passar a vida sem conhecer o nosso corpo é resistir à felicidade, ao prazer, à completude. Ser mulher de verdade é ser dona de si. Não tem a ver com estética, roupa, idade, tem a ver com habitar em si. Isso aí, Débora, eu acho que esse momento que a gente está vivendo veio com força total mostrar isso pra gente, né? São os cabelos brancos que vão brotando e você, beleza, né? É a unha que tá sem fazer, que você vai se virando, né? Você também vai cuidando mais de você, né? Então é o cabelo que você, eu acho que eu vou dar um jeitinho e tal. Quando você também não é obrigada a ficar mocoronga, né? Isso é muito particular de cada uma, que tem vaidade, mas tem limite, né? Essa questão de ser escrava disso é que eu acho que é muito ruim, né? Eu acho que aprisiona a gente de um lugar muito, muito ruim. É como a Maria Fernanda tá falando aqui, Maria Fernanda Andrade. Conhecimento é poder, é isso mesmo, né? Então, quer dizer, quem nunca se olhou, né? Como é que eu vou me olhar? Como é que eu vou começar? Como a Ana disse, nunca é tarde para começar. Então, para você começar, indo aos poucos. Então, primeiro, começa pelos seios. Olha os seus seios, vê no banho, né? Depois, você pode pegar um espelho e ver a sua vulva em doses homeopáticas, gente. Primeiro, olha, sabe? Se você tá um pouco assim receosa de colocar a mão, né? Respeite os seus processos, né? A gente, como fisioterapeuta pélvica, a gente respeita muito as crenças e os processos. Mas num processo de melhora corporal, de diminuir dor, de ter mais prazer, é importante a gente refletir de ir para frente, né? De o que que tá te puxando para trás, né? Para você correr atrás disso aí para se libertar e para ir para frente, né? Então, isso é importante. Verdade, a quarentena mexeu com esta questão, é verdade, Débora. Então, onde é que a gente vê, né, pessoas assim que têm dificuldade de se tocar, de se olhar, né? Pessoas com educação repressora, as pessoas com uma questão religiosa muito, muito forte. Então, me entendam bem, né? Como eu acabei de falar, eu respeito e eu acho que todos os profissionais da área de saúde têm obrigação de respeitar a a questão da religião de cada um, né? Da religião, da crença, né? Porque pode não ser taxado como uma religião, né? Pode ser uma coisa assim mais mística e tudo mais. Então, isso é muito importante. Então, é importante ver, porque nem tudo é da religião, tá? Às vezes a gente fala é uma crença limitante, é uma religião repressora. Quantas e quantas pessoas eu atendo que são super religiosas, ou são católicas, ou são protestantes, né? Ou são evangélicos, e tem uma relação com o corpo, com a sexualidade excelente. Então isso é muito um processo individual. Às vezes a gente coloca a culpa na religião, mas é um processo que às vezes a gente tem que trabalhar dentro da nossa religião. E às vezes até conversar com a pastora, ou o pastor, ou o padre, a freira, sabe? Porque eu já vi histórias lindas, né?
centro espírita, já vi no centro espírita uma pessoa aconselhando a outra nesse processo, né? Eu falei, conversa, se você não se sente à vontade, pergunta se é pecado, se não é pecado, pergunta o que você quiser. Então, assim, e essas pessoas estão, né, normalmente para nos ajudar. Então, é um processo de muita gente junta, né? Então, mas às vezes a gente tem que repensar nossos processos, né, de religiosos principalmente, porque às vezes a gente leva para um lado que não precisava. Então a gente pode viver bem com a nossa religião e bem com a nossa sexualidade, né? Achar um equilíbrio entre uma coisa e outra, tá bom? A Simone tá falando que é verdade, né? Então a gente tá aqui para sempre respeitar os processos de vocês, mas fazer reflexões, mas não é reflexões por conta da religião, reflexões para vida, né? Para a gente até poder encaminhar melhor, às vezes, um paciente que precisa de um apoio psicológico, que psicólogo não é coisa de maluco, psicólogo é coisa de gente que quer se conhecer mais, viver cada vez melhor consigo mesmo, né? Então, por isso é importante, tá? Então, quer dizer, esse toque vai ser iniciado de forma homeopática, fazendo um toque externo primeiro, né? Então, por exemplo, a mulher que tem muito nervoso de se tocar, né? Ela se toca primeiro nos grandes lábios, nos pequenos lábios, vai até perto do clitóris, né? Aqui é a cabeça do clitóris. Ah, aqui tá me dando muito nervoso, então fica mais aonde não te dá nervoso. Onde você não fica suada, onde você não fica tensa, né? Onde o seu coração parece que vai disparar. Ou seja, as sensações têm que ser sensações sempre que geram um certo conforto. Você pode sentir um levinho desconforto, mas aquilo tem que ir melhorando. Conforme você vai impregnando a sua região de toque, né, e vai tirando um pouco essa sensibilização, você vai entendendo melhor aquele toque. Então você vai entendendo, olha só, isso é só um toque, né? Como se fosse de qualquer outra parte, deixa eu ver que horas são. Tá. Como se fosse de qualquer outra parte do meu organismo. Então, isso a gente deve pensar. Tocar por tocar, né, é bobagem. A gente deve tocar refletindo, tocar sentindo, tocar contemplando. A gente quer chegar nisso, né? De um dia você tocar o seu corpo, do mesmo jeito que você toca o seu seio, que você toca o seu rosto, que você toca as suas orelhas, suas mãos, numa maneira de contemplar. É o seu corpo, é isso que, né? Que Papai do Céu, o cosmos, a energia, o que você acreditar te deu, né? Então vamos comemorar isso que a gente tem, que tá tão em voga agora, né? A nossa saúde, né? O que o corpo da gente está nos entregando, mas o que a gente está dando para ele de retorno. Então, se tocar, tratar bem o seu corpo, ouvir o teu corpo, né? Quando ele te avisa de algum desconforto, quando ele te avisa de alguma felicidade, dizendo para você, se liberta, vai, sabe? E às vezes é você que não consegue ir, né? Por uma vergonha, por pensar o que o outro vai pensar. Vai para você, né? Se você for para você, o que o outro vai pensar não vai lhe importar muito, porque você tá fazendo bem, o bem para você que vai reverberar nessa outra pessoa. Então vai ser muito bom, né? Então sempre fazer esse toque aonde não te gere muito desconforto, respeitar os seus limites, né? E como eu mostrei aqui para vocês nesse modelo pélvico, né? Onde vocês podem ir se tocando, né? Perto do clitóris, perto dos grandes e pequenos lábios, né? Sempre respeitando esse limite de dor e desconforto, né? Então isso é muito importante para as pacientes que sentem dor na relação, porque elas vão ter que criar uma intimidade. Não precisa começar por aqui, né? Não, começa pelo seu abdômen, começa pela sua respiração. Observa a sua respiração. Coloca a mão aí, vocês. Como é que vocês estão agora? Bota uma mão aqui perto do peito, aqui no externo, nesse ossinho, e uma lá no gradil costal. Observa como é que tá agora o seu coração, como é que tá a sua respiração. Se você tá no momento presente, ou se sua cabeça tá lá no futuro ou no passado. É assim que a gente vive na maioria das vezes. Ou no futuro
ou no passado. E a gente deixa de viver o presente, deixa de aproveitar o presente. E é um exercício, né, gente? É um exercício. É muito comum quem sinta dor na relação sexual que tenha muita ansiedade. E a ansiedade, ela projeta a gente para frente. Então você chega lá querendo um tratamento, né, para um vaginismo, para uma vulvodínia, e você já sai dali já querendo um resultado, sendo que você nem começou o processo. Isso é comum, é uma das coisas que mais acontece lá na clínica. E é muito bonito ver essa mulher entender que toda essa jornada vai ser importante, que toda essa jornada vai trazer benefício, vai trazer tranquilidade, porque ela vai dando valor ao presente. Ela vai dando valor ao passinho de cada vez que ela vai dar. E isso é muito legal. E cada passinho que a gente dá, a gente vai indo para frente, vai indo para frente, vai indo para frente, com pouco ou quase nenhum retrocesso. Pode acontecer retrocesso? Pode. Mas quando você fica bem, o retrocesso ele não acontece no caso do vaginismo. Né? Quando a gente fala de uma dor crônica é uma coisa diferente, né? Como a vulvodínia. A vulvodínia ela tem os altos e baixos, mas se a gente ficar prestando atenção no processo, fazendo tudo direitinho, a remissão desses sintomas, ou seja, você vai ficar bem por muitos e muitos anos. Então, é sempre trazer uma energia positiva. Não estou dizendo que isso é fácil, né? Então, por isso que é interessante a fisioterapia, porque a gente não está só inserido numa questão de entrar só no físico, né? A gente vai conversar com você, a gente vai saber a sua demanda, não como um psicólogo, como alguém que acolhe, que tem uma escuta ativa, que é totalmente diferente do psicólogo. Eu trabalho encaminhando vários pacientes para psicólogo porque eu preciso desse apoio. E a paciente reconhece isso quando precisa, né? Na verdade, eu acho que assim, todo mundo se quiser fazer terapia deveria fazer porque realmente é transformador nas nossas vidas, né? Bem, a Natália está dizendo aqui, temos que ligar a chavinha da nossa mente e saber realmente ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo. É verdade, Natália. O corpo fala com a gente o tempo todo. Existe um livro, né? O Corpo Fala, das antigas, eu acho que é Thérèse Bitterrat, se não me engano. A Dominique tá aí, Dominique deve ter visto, Débora com certeza já leu, né? É um livro lindo, né? Então, e é um livro que é bom para todo mundo, sabe? Todo mundo pode ler. Então, essa questão de se conhecer, se tocar, ver o genital, por que eu tô tocando mais? Primeiro que a área minha de atuação vai muito ali para a parte genital, mas é a parte que a gente tem maior tabu. E por isso que eu tô elucidando mais ela, né? Dessa coisa de se tocar. Então, ela é boa para a mulher jovem, para a mulher que ainda vai ter uma relação sexual, porque a mulher vai tirando da cabeça dela essa história de que assim, quase que é obrigatório ter dor na relação sexual. Isso não faz sentido, né? Quando você se conhece, se empodera, quando você trabalha o seu corpo, você tem toda a chance, e diminui sua ansiedade principalmente, você tem toda a chance do mundo de não ter dor na relação sexual. Então isso é um mito, né? Assim como outros mitos que envolvem a primeira vez, como sangramento, por exemplo, né, gente? Mais ou menos 50% das mulheres não sangram na primeira vez. Então isso não quer dizer absolutamente nada. A mulher pode ter tido a primeira vez sem sangrar. E a gente vai carregando isso aí, né? Imagina a frustração. Se você acha que tem que sangrar a primeira vez, e se o cara, né, acha isso, ou a sua parceira acha isso, a parceira já é mais difícil, né? Porque mulher tem uma compreensão melhor, eu acho. Então, mas o cara, assim, achar que você tem que sangrar, então, sabe? Se a gente entendesse melhor, né? Se a gente tivesse educação sexual, seria ótimo, né? A gente poderia estar vivendo com mais liberdade e com mais prazer. Assim como esse toque vai ser importante para gestantes, para fazer uma massagem perineal. A gestante,
o bebê vai nascer aqui pelo parto normal, é importante que ela faça, né, essa massagem. Então é isso, gente. Se toquem, invistam em vocês, invistam na saúde de vocês. E olha, amanhã tem mais live. Eu tô encerrando aqui que o Instagram vai encerrar. E eu espero vocês amanhã, espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas pra mim. Um beijo! Amei! Primeira live, amanhã vai ser